Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aide, o Tomás Ferreira, também aqui connosco, Hey, hey, hey. alô, e Leonardo Miranda. Aqui estamos. Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2025. Hoje falamos de All We Imagine as Light. Mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou dar-nos um like. All We Imagine as Light é um drama de 2024 escrito e realizado por Payal Kapadia. Uma coprodução internacional, o filme teve a sua estreia mundial na competição principal de Cannes, onde foi nomeado para a Palma de Ouro e ganhou o Grand Prix, tendo sido o primeiro filme indiano a competir na competição principal desde Swaham, em 1994. Nomeado um dos 5 melhores filmes internacionais de 2024 pelo National Board of Review, o filme recebeu ainda 2 nomeações para melhor filme estrangeiro e melhor realizador nos Globos de Ouro deste ano. Sim, senhor, não é um filme que tenha acabado nos braços dos Oscars deste ano, mas certamente muito querido pela crítica. Contudo, o que pensou Royale Without Cheese desta viagem solitária de 2 enfermeiras pela terra do amor e da perdição? Companheiros, o que dizem? Yes, yes, Terra do yes. What we Da say. perdição. E da perdição. Poetics. Rivers. Olha, sinceramente, eu acho que de todos os filmes que temos visto nesta nossa linha de Awards Season Segment, é o filme que mais me surpreendeu. Porque, Também. à luz de filmes anteriores, todos eles têm sido não surpreendentes, têm tido mais falhas do que virtudes. Este filme achei um filme sólido na sua realização, na atmosfera que cria e nos temas que procura explorar. Concordo. Fez-me lembrar bastante a cinematografia do Christopher Doyle com o Wong Kar-wai, na forma como The Light Close, e tens todo este ambiente exótico. O mais interessante para mim foi, claro, tipo, há uma argumentação ao redor do filme que também veio muito do que a realizadora quis explorar, que não senti tanto, particularmente apesar de conseguir ver lá, que tem a ver com esta dicotomia entre as vivências do mundo urbano, as rotinas do mundo urbano e as dificuldades de tentar-se encontrar um sentido de paz interior e tu mesmo nesse ambiente da grande cidade que é aqui Mumbai. E o que tens no fim do filme é esta viagem para o mundo rural, digamos assim, onde elas tentam encontrar, ou conseguem encontrar esse sentido de paz e redefinir-se, digamos assim. Gosto muito da ideia, não sei se isso se liga assim tão bem quanto isso no filme, aquilo com que eu me ligo mais, sinceramente. Ou seja, que a ideia de que a natureza cura o que a cidade não cura, eu percebo, não sei se é uma coisa que esteja ali assim tão patente quanto isso. Em evidência está lá em termos da a transição de local, mas não sei se não foi uma ideia que eu liguei. Mas aquilo com que eu me ligo mais é esta ideia de estas 3 gerações diferentes, 3 mulheres diferentes, ambas a trabalharem neste hospital, e haver estes conflitos geracionais que têm a ver muito onde é que uma pessoa se encontra em termos de identidade entre a tradição e a modernidade, não é? Tipo, particularmente para a mulher indiana, digamos assim, não é? Que é o que está aqui evidente. E como é que surgem tensões devido a esses papéis, não é? Principalmente com a personagem, a protagonista, que é, para mim, a Prabha, tipo, é claramente o fio condutor da história, e há este conflito no sentido em que há sempre, não é? Há um filme que entra muito em dialética no que é que, nas relações amorosas e no que é que a partida para as grandes cidades ou para outros locais implica no corte no corte e futuro dessas relações, não é? Na questão da Prabha, tipo, o marido dela tipo, escapuliu-se para a Alemanha, nunca mais permaneceu em contacto, até que aparece aquele elemento de cozinha, like a cooker, não, I don't know Rice the cooker. term Yeah. Rice cooker, yes, Yeah. tipo, É de arroz. Máquina de arroz, não sei como é que se chama. exato. E acho que é um plano lindíssimo quando ela tipo, abraça the rice cooker because she doesn't have the husband. I really like that. On the floor with com tanta veemência e ardor na ausência dele. E isso ou seja, essa dialética entre os diferentes personagens, o facto de ela ser alguém que claramente gostava de preencher esse papel do marido, do companheiro na vida dela e que se tornou ausente e que não tem. Não que ela sinta uma falta qualquer em relação ao marido que foi casado, foi um casamento arranjado, não é? Mas é a ideia do marido, o que é que isso constitui, não é? E a vida que podia ter sido e o facto de ela ver sozinha e sentir esta solidão enorme naquele apartamento, apesar de viver com aquela companheira de quarto que é a mais nova. E o facto da companheira de quarto ser mais nova, ser muito mais libertina, tipo, na forma como vive o amor, em querer viver com a forma como quer viver com
este rapaz que é de uma outra cultura muçulmana e sabemos como é que são as tensões na Índia com a cultura muçulmana e o que é que surge daí contra a hindu, surge estas tensões entre formas de viver diferentes, não é? E o que é que eu não tive e o que é que tu queres ter, mas também não podes ter porque eu não tive acesso a isso, eu não tive essas minhas liberdades e, portanto, esses ciúmes, não é? E que acabam por entrar. Acho que está muito bem orquestrado nesse sentido, porque depois tens esses sinais vindos a partir de momentos como, por exemplo, o doutor que enamora, digamos assim, a Prada, tipo, tem este momento em que está a cuidar do gato ao escutar o gato ou a gata da Anu, que no fundo é a gata dela, mas até a gata delas no fundo está grávida, e aos olhos da Prada ele parece que está a provocá-lo, a flertar, não é, com o médico, mas não é nada disso, mas isso vem de um lugar de ciúme, não é? Tipo, ele é meu, ao mesmo tempo que nunca houve essa, essa ação de posse aberta, digamos, porque sempre que ele está com ele nunca demonstra amor, digamos assim, porque em público, sempre que as enfermeiras ou os colegas passam, é aquela coisa, não vamos mostrar, ou seja, ela vive ainda na consciência da tradição, não é? Não vamos mostrar que temos esse interesse amoroso quando eu de facto sou casada, mas é um casamento sem existência porque ele está no outro lado do mundo e não quer saber, pelo menos tanto quanto sabemos. E acho que a forma episódica como o filme se constrói, quase mágica, é interessante até porque há uma resolução fantástica no fim do filme com o marido regressar a ela por meio deste intermediário, que é este homem que se afoga e que ela salva enquanto enfermeira, e devido à quase perda de memória que ele tem, ela intervir ali e transformá-lo no marido dela, porque ele também não se lembra, não é, do incidente completamente, e esta memória fragmentada em que entra em diálogo com uma enfermeira que tem toda esta uma vida perdida porque não teve that, married life that she dreamt about, que foi incutido nela. E aí há uma purga, não é? Tipo, ela tem a capacidade de dizer já não te quero. Ou há esse consolo, pelo menos. E no fim, tens essa resolução com ela sabendo o segredo que foi. Ele estar nesse instante final do filme, estou no fundo a ajudar a Parvati a mudar de casa, né? Porque ela não consegue manter-se na grande cidade. E é a amiga delas, principalmente da Parva do hospital. E aqui ela consegue, tipo, simplesmente cut a break to the kid, à rapariga e dizer, tal para o pé de nós, vamos ter uma espécie de, não é jantar, ou é só estar, tipo, à noite aqui, não é? Tipo, ele é inserido no grupo e é esse, like, that final resolution where everything seems more at peace and there's open love and all those ideas and that's great and wondrous in the end. How the nature comes into it, eu consigo perceber através da ideia da gruta, onde elas entram à noite e tipo há esse, não é? Que é aquele momento onde a Anu está com o namorado e vêm todas aquelas vidas passadas, mas não sei até que ponto a natureza, como ela descreve, a realizadora, e vi noutras instâncias por outros críticos a falarem, se insere numa forma de pacificação das dores ou das saudades ou das tristezas dessas personagens. Ela vai cagar para o meio da floresta, ok. Isso é um momento de paz, não sei. Ou depois a Anu vai fazer amor com ele para o meio da floresta. Ok, mas tipo, não sei se isso, não sei se nunca liguei isso muito a uma espécie de a natureza a induzir paz interior nas personagens. Mas pronto, o que eu senti foi muito mais este diálogo de como é que diferentes gerações gerem o seu diálogo com a tradição e com um passo para a modernidade e como é que se podem curar-se a si mesmas cutting a break to each other. O que eu achei que era a poética do filme mais forte e o que achei mais interessante. Sim, e outra coisa, algo que yeah. eu, pronto, quando um filme All We Imagine As Light, nós até com esse título, meu Deus, que raio de filme é que vai ser? Que achámos Exato. um nome um bocadinho poético demais, às vezes os filmes levam-se super a sério, mas eu acho que o filme até é bastante leve e é bastante. Senti mesmo que era um filme super genuíno e que está mesmo a olhar para as personagens de uma forma super honesta e sentida, e eu senti-me super cativado pelas três, mas pronto, as duas principais, a Anu e a Prabha, especialmente, gostei imenso da jornada delas. E pronto, o filme tem, acho que das coisas mais fortes do filme é os pequenos gestos e os pequenos momentos que capta e que nos mostra. Há um momento em que a Prabha está a sangrar e a Anu tipo, põe a boca no sangue e ela tipo, o que é que estás a fazer? Tipo, Yeah, yeah. E também há aquele momento em que a Anu está a andar pela rua e está a musiquinha a tocar e de repente vejo um gajo a seguir atrás dela, de repente eles dão mãos e começam a correr. Também achei esse momento muito bonito. Acho que há uma orquestração, especialmente quando está a olhar para a juventude, para a rapariga e a forma como ela
como ela é mais libertina, como estás a dizer, acho que a forma como ela orquestra esses momentos também são engraçados e são divertidos, como quando ela está no a experimentar os óculos de sol e ele depois pergunta-lhe, já viste muitos? E ela, já vi muitos o quê? Ah, o coiso que a outra viu e ela começa a rir. Não sei, acho que o filme está cheio destes momentos fortes e que são pequenos, mas é o que dão força a estes filmes que são mais slice of life e que são mais pronto, deste realismo, realismo no sentido que querem fazer um retrato de uma vida, de um contexto social, e acho que tendo esta leveza e tendo este foco no gesto é super importante e senti-me cativado pelos personagens, senti-me que estava a conhecê-las e que estava a vê-las viver, e acho que isso é sempre, acho que é dos sentimentos mais fortes que um filme pode ter em ti. Quando comecei a ver o filme, não sei, parecia que estava a ver um documentário. A forma como o Uhum, filme começa, aquelas personagens todas a andar no metro, aqueles planos da vida mundana, no fundo, de várias pessoas também. Eu penso que há alguns, tipo, voiceovers. Eu assumo que seja assim, de pessoas aleatórias a falar, mas pronto, tem mesmo um lado documentarial, que é o início do filme. E lá está, é como nós dissemos, surpreendeu porque de facto não estava à espera disso na. Pronto, pelo título, somos logo induzidos em erro, mas no geral não estava à espera deste tipo, deste caráter num filme aqui dos Oscars. E depois, pronto, o facto de parecer tanto em película, portanto, notar-se tanto como é que foi filmado e ter este lado tão simples e tão querido, pronto, foi um filme que me surpreendeu. E eu também acho que este lado estamos a descrever das performances e de ser tão consegui captar tão bem este lado da vida também vem das performances das duas atrizes. Eu, pelo menos, achei que elas eram tipo, espetaculares, na forma como captam as emoções, especialmente a Prava. Mas sim, assim, de primeiras impressões é isso. Eu, tipo, fiquei mesmo impressionado com o filme. Impressionado barra surpreendido. Não estava mesmo à espera de que o filme fosse nesta direção, e fosse tão querido pelas próprias performances, de certa forma. É isso. uhum. Sim, yeah. A estética do filme é muito parece de uma tipo de tradição vá, do neorrealismo, em que há esse lado documentário, ficção, essas linhas um bocado ténues, especialmente aí como estás a dizer ao início. Estes filmes do neorrealismo, e depois quando passam para a Nouvelle Vague também com o Godard, há muito esta a presença da cidade como quase uma outra, uma personagem em si, e acho que aqui Mumbai também tem estar no filme, sinto que ok, estou a perceber mais ou menos o que é que a realizadora está a querer captar no mundo urbano. E que realmente há uma é aquela coisa, há um lado de belo na cidade que é um belo mundano, que é as luzes e pronto, a estética do filme dá uma beleza ao filme, mas ao mesmo tempo ela está a retratar também a dificuldade da vida no meio urbano. E é isso, é essa dualidade que é interessante e também a natureza da relação da Anu com o rapaz, a forma como eles andam pela cidade, nos transportes públicos, nas lojas e esse tipo de coisas, é super forte. E Feiras da lembra Ladra, também so to speak. Feiras da Yeah. Ladra, exato. Lembra muito bem, não é, a forma como nos filmes do Godard, né, as personagens andam pela cidade de uma forma quase que parece clandestina, a forma como eles estão a filmar, e acho que isso é super. Dá muita vida ao filme porque parece mais espontâneo. Essa mistura é bastante evidente em diferentes secções, sobretudo no início. Acho que eu gosto bastante do início porque tens esta visão geral. Claramente, num balanço de docu-ficção, porque parecem testemunhas de pessoas da rua. Simplesmente da forma como vieram para a cidade e o que é que a cidade significa. Mumbai, acho que é a sexta cidade mais populosa do mundo. I'll just let that sink in because that's something that's ridiculous. E é tipo a capital financeira tipo da Índia, digamos assim. So it's a big city, it's a big life there. A lot of people trying to make, ends meet there. E é difícil, e ter-se aquele primeiro plano de pessoas, classe trabalhadora, a tentar vender os seus bens, o que é que seja, fruta e tudo mais, mas sem infraestrutura para isso. É mesmo uma visão de pobreza extrema, não é? Tipo, everybody's trying to get something, trying to make their lives balanced. E deve ser, quite something to live there. E encontras as três no meio dessa, rotina toda e has a fama e you really feel like sentes mesmo quando vais ao apartamento com elas que é como se fosse like um poço ali, um buraco em que estão
metidas no meio de muitas outras luzinhas, muitas outras janelas naquela cidade enorme, tipo, e que é um bocado claustrofóbico. Não perceber a geografia daquele apartamento, ao mesmo tempo tens uma visão de certas divisões, sentes mesmo que que tens uma ideia do apartamento que é uma coisa quase enigmática, não tens uma construção do sentido de espaço. Muitas vezes é filmado com uma predominância de chiaro-escuro, por exemplo, lembro de um plano fantástico que é as roupas delas de enfermeiras, aqueles tecidos enormes pendurados sobre o teto e ao sabor do vento, e tu quase não consegues perceber o que é o background exatamente, não é? Esta é uma varanda, não é uma varanda, deve ser uma divisão grande aberta, simplesmente com a janela aberta, mas yeah, não há uma noção de onde é que as coisas estão naquele apartamento, que torna tudo aquilo todas as personagens muito embrulhadas nesta cidade enorme, digamos assim. E também acho que as personagens assim, a Anu, a Prava, têm esta habilidade interessante em que são vítimas de um sistema, por assim dizer, da tradição, e há essa submissão nelas, mas também há uma grande força da parte das personagens, não é? Em que, por um lado, tens a Prava que é muito disciplinada, assertiva, sabe que também tem um grande sentido moral em ajudar a amiga dela, e a Anu, apesar de ser mais libertina, de não ter uma consciência de estar no sítio certo à hora certa, não é? Tipo, de um sentido de responsabilidade, tão quanto, digamos, a mãe Prada tem, digamos assim. Sim. Não paga a Ahm, renda também, ou tem mais não paga a dificuldade. renda, Yeah, that's a good example, é um problema do início. Há também uma grande força da parte dela que é charming, que é hipnotizante, que te leva a querer vê-la, que é a sentido da autoridade que ela tem na relação amorosa com o outro. Ou seja, não é o clichê tipo o do homem ser o mais experiente ou autoritário. Ela que parece-me ser a mais experiente no sentido amoroso, no sentido sexual, no sentido né, da relação dos dois, não é? Até porque quando eles estão a ver os óculos, ela diz aquela coisa, não é? You know, porque estás com medo like a little virgin and stuff like that. And I think that gives the character, isso dá à personagem grande poder de atração e de ficar interessado nela e quem é que tem o poder na relação, digamos assim. Se bem que ao mesmo tempo ela também tem os seus momentos de fraqueza em que se duvida de si mesma, como por exemplo quando ela é forçada a usar a burca como uma forma de ir à casa dele despercebida e poderem finalmente ter um momento a sós íntimo. Ela desiste do processo porque não se consegue render, digamos, à tradição mais uma vez, ou Não, 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 não. tipo. por isso que ela Ela não desiste. desiste. Ah não? Ou não Ela acredita? recebe uma mensagem a dizer que o casamento tinha sido cancelado. E eles até têm ali aquela troca de mensagem que ele pede desculpa Casamento? e. Porque a razão que eles podem ir é porque vai haver um casamento e por isso os pais dele, acham que os pais vão estar fora e Yeah. por isso é que ela pode ir lá, mas como a vila onde ele vive é super conservadora, ela tem que usar a burca. E quando ela está no Pois é, comboio, já me esqueci ela disso. Yeah, recebe, yeah. recebe a mensagem a dizer. Também gosto bastante da forma como as mensagens são mostradas no filme. Acho que é simples, mas é tipo Sim, aquela sim. questão de como é que incorporas a modernidade Exato. não é? Agora e há sempre estas formas. Mas acho que é muito interessante porque por causa de simplicidade acho que Como se mostra a fossem mensagem. legendas, quase. Yeah. E não é só a legenda in the bottom half of the screen, não é? No último terço, é mesmo ao centro do ecrã. E pela simplicidade surge como se fosse precisamente uma mensagem nos dias de hoje por Messenger ou o que seja, que é de repente esta distração da atenção, em que te parece no centro do ecrã dormir completamente a atenção, não é? Tipo, plim! E tem a associação com o som também. E acho que não é preciso mais que isso para te cativar a atenção. É tipo, o que quer que seja a rotina, estás a pensar naquela mensagem. Acho que é interessante. Ou mesmo quando eles estão a ver os. Ela está-lhe a mostrar no telefone, acho que são tipo perfis dos homens que os pais dela lhes estão a mandar Isso é para interessante, sim, sim. casar, que também é um momento interessante. Ao início estava, o que é que são estas imagens? Mas com o contexto eles a falar, é que percebo, ok, é outra coisa que tipo, nunca tinha, né, nunca tinha visto num filme propriamente esse scroll por, de certa forma, tipo perfis de dating, que é interessante, mas depois já também num contexto que é muito mais estranho para nós, que é de alguém que está a dizer, são estes gajos para tu casares, que não é propriamente algo Yeah. na nossa cultura que não acontece tão, Sim, não é que eu saiba. assim. Sim. Uhum. E de certa forma, eu pelo menos fiquei um bocadinho mais ou menos surpreendido, porque, quer dizer, essa questão do casamento arranjado parece uma ideia tão clichê, tão estereotipada da Índia, mas no entanto é incrível como é que de facto é uma questão cultural imensa. E eu mesmo estava a pensar nisto, estava a ver o filme, estava mesmo a pensar, mas isto ainda se faz. Ah, Porque a claro, ideia que yeah. tu tens é que sei lá,
é que as pessoas já ultrapassariam este tipo de cultura e este tipo Hum. de tradição que parece, pronto, um bocado retrógrada, mas não. 2024 e 25 ainda estamos, pronto, a equacionar casar com aquele ou aquele porque os pais disseram. É tão, Mas acho que é mesmo, tão pronto, é estranho. isso, a parte do filme também é essa, acho que é uma questão de gerações, não é? Os pais são mais velhos, ainda estão nessa linha, ela mais nova já não, tipo, não é algo que lhe... Mas ainda considera, é isso que percebo que é o estranho, é tipo, é o facto que ainda há tanta essa pressão que ela genuinamente considera. E a Prava, por exemplo, também, ela casou, que ela diz, foi um casamento arranjado, também assumo que tenha sido nesse contexto. É uma questão tipo, é de geração a geração que estas tradições são passadas, mas parece que há, tipo, cada vez vão ficando mais fracas, de certa forma, e Sim, menos sim. E presentes. é normal progredir dessa forma, Yeah. mas realmente foi era da minha ignorância, porque eu achava que, Mas tu sei lá, pensavas mesmo que não havia casamentos arranjados lá? não, pensava que não era tão uma tradição ao ponto de do filme o mostrar como de facto sendo uma tradição completamente enraizada. Eu estava à espera que fosse algo mais pontual ou mais secundário que ainda se fizesse, mas que de forma geral a norma já fosse tens liberdade para fazer o que quiseres. Mas Eu sim, tinha a surpreendeu. sensação que era forte. Yeah. O sistema de castas ainda é bastante Sim, strong there. isso imagino Yeah, que sim, yeah. mas E tem associação, tipo, no sistema eu refiro ao sistema de castas porque tem associação a com quem te casas. E não, tipo, as duas ideias estão pois, ligadas. pois percebo. You know, é a estratificação social e casas com quem está dentro desse mesmo estado que também praticam tem um certo tipo de comportamentos e rituais. Mas, yeah, mas é assim, I mean, há muitas tradições no mundo oriental que ainda são bastante antigas, não é? Esta questão do sistema de castas, mas também se fores mais para o Médio Oriente tens o facto das mulheres andarem de burca, e são mesmo coisas culturais que se tem de deixar à mão dessas sociedades para saber o que é que fica, o que é que se transgride, não é? Tipo, as mulheres andarem a 7 passos, ou que seja, atrás de um homem, tipo, usarem completamente tapadas, são ideias para nós, para mim, pelo menos, são completamente retrógradas, mas e Isso é já sempre esta conversa está a transgredir para outro complexo. lugar, mas é Yeah. interessante É porque complexo, pá. é complexo, mas o que eu digo, tipo, para mim, eu só tenho a ideia de que eu acho que, eu ia ter que caminhar para uma ideia de how do you change these behaviors. Para mim, acho que é deixar a sociedade saber como se mudar. Acho que não devia ser o mundo ocidental, por exemplo, a impor how to change or when to change, tipo, às vezes Mas é essa essa questão questão, que mas eu ia dizer tipo, que é complexo é também que é, pronto, mas é complexo. especificamente em países em que os Estados Unidos, por exemplo, falamos do Iraque ou do Afeganistão ou o que for, não é? Esses países em que os Estados Unidos claramente, não é, invadiu ou tem a mão lá e depois usarem esses argumentos de mas essas são sociedades retrógradas para justificarem as suas intervenções lá é contraprodutivo porque tu não estás a Oh, deixar. that's another thing, entirely Sim, as sim. well, Não, não, mas but estou a yeah, dizer it's good que that é you bring that up, yeah. contraprodutivo porque não estão a deixar. Eu não concordo com essas coisas, mas acho que a Sim, partir do momento em que yeah, não deixas a exatamente. sociedade progredir naturalmente e desenvolver-se economicamente, estas coisas vai ser muito difícil mudarem. Não é? O Ocidente também já teve, já fomos bué retrógrados, mas com o progresso as coisas vão melhorando. Mas se tivéssemos, não é? Se tivéssemos um país exterior a mandar em nós e a dizer, e, tipo, a roubar-nos os nossos natural Sim. resources e essas coisas todas, vai sempre haver muito mais fricção e muito mais retrocesso. E não que não hajam tipo pequenas retrogradices no mundo ocidental, são Sim, sim, simplesmente sim. hoje mais invisíveis do que antes, não é? Tipo, não estão tão incorporadas em primeiro plano. Não, é mais também que Vamos quando perceber. há, esses retrocessos eles não tão. Normalmente é porque já temos algo que é bom e que é tipo houve um progresso e E quem quando alguém cobre? o tenta. Não, quando alguém o Ou- tenta tirar é tipo, what the fuck, o que estás a fazer? Isso é horrível. Enquanto nos outros lugares é mais. Ainda não chegaram a esse ponto sequer. Não é? Eu falo, por exemplo, no aborto nos Estados Unidos, uhum. não é? Eles tinham. Ok. Era acessível e era legal fazer abortos. E agora esse direito foi-lhes tirado. Ou seja, é tipo, há um claro. Um retrocesso que não foi uma questão de nunca progrediram, foi que agora voltaram para trás. Mas pronto, mas é isso. Não é só no Ocidente, não é só porque estamos no Ocidente que é tudo perfeito, é Yeah, tudo exato. Yeah. é da bom, Isto não. só para tipo, fazer o balanço.
Mas yeah, those are interesting ideas to talk about. E não sei se sabem, mas o Médio Oriente, pelo menos na ótica do Ocidente, em termos de calendário, não está no século XXI. Está na Idade Média. E não, porque o profeta deles chegou mais tarde. Ah, E como nós temos o calendário gregoriano, tipo, they are in Middle Ages, they're not in the 21st century. So that's just an interesting tidbit history. One of my tidbits of his history for you, again. it's You know, 2025. They know yeah, yeah. it. They know. They know. They know. We won. Yeah. We won. Jesus won. Jesus, Jesus one, yeah, yeah, yeah. Que outros elementos é que vocês gostaram no filme? Uma das coisas que eu ia referir que tem um pouco de ligação com isto que estamos a falar, desta questão da religião e do que é hábitos e tradição e o que parece já ser a retrógrado e antigo. É a ligação no fundo entre estas duas personagens, da Prava e da Anu, porque se bem que eu admito que haja um contexto forte da questão da religião e do que é a tradição do casamento arranjado, e de eu perceber que o lado da Prava em relação à Anu é um bocadinho em função disso. Eu acho que mesmo assim a linha é ténue. Eu diria, pelo menos a minha visão é que que o que ela está a lidar é mais uma questão completamente romântica e amorosa em relação não diria abandono, mas pronto, à saída do marido, do que propriamente um lado puramente de tradição, não sei. Eu pelo menos vi mais como ela estar a lidar com a perda do marido, perda entre aspas, pronto, porque ele se foi embora. E então, de certa forma, a inveja vira um pouco daí, vira um pouco daquilo que ela não tem, do que propriamente uma questão cultural de tu não podes fazer isto porque não é essa a tradição. Eu Não acho sei que a se linha, concordo plenamente. acho que é uma linha ténue, mas eu acho que o filme tenta abordar as duas questões e eu pelo menos vi mais a questão romântica como mais forte. Especialmente porque depois ela tem a questão da ligação com o outro médico do hospital e não sei, e depois temos aqueles momentos todos dela sozinha a lidar um pouco com a solidão dela e tudo mais. Portanto, para É assim, mim eu há concordo uma contigo, ligação estás forte a com ver? isso. Eu Sim. concordo no sentido, pelo menos, até este ponto, que é, eu sinto que a questão de amorosa está lá e é bastante forte e o pulsar das ações dela, sobretudo quando ela se irrita com a Anu em relação ao médico, não é? Há claramente um laço amoroso que ela tem com esse porque ele acaba por ser a receptacle, um substituto daquilo que ela não tem, isto é a Praga. Então quando a Anu entra na cena e estraga um bocado isso, aos olhos dela ela fica irritada, ok, percebemos isso, e isso digamos que essa falta de amor, essa falta de companheiro, digamos assim, que ela tem na vida, totally agree. I just think that ela nunca sentiu, pelo menos a meu entender, porque é um casamento arranjado e não tiveram grandes momentos para falarem quando falavam, estavam sempre os familiares presentes. Ela nunca teve um amor real com o casamento arranjado que ela teve. Com o gajo que foi para a Alemanha, nunca nutriu esse sentimento. Aquilo que ela sente falta é a imagem dele, não é? O que é que poderia ser, não é? Tipo, é as expectativas que teria em relação a esse homem. Não é? Como todos nós podemos sentir-nos sozinhos e and we need love and connection, right? So, é isso e acho que guia as ações. Agora, acho que a tradição também tem um pé lá. Eu não desvalorizava completamente a tradição, porque Não, não, eu ela também não. foi forçada pela família a pôr-se num casamento que não queria. Ainda por cima, esse casamento não funciona. Ele vai para longe e depois imagino que dúvidas, que inseguranças é que isso causa na pessoa. Tipo, fui eu? Não, was it me or was it you? Why did he went away? Não, acho que isso também está lá metido. Portanto, acho que a tradição tem um grande peso, particularmente quando, mesmo na relação com este médico com que ela lida no hospital, as enfermeiras passam ao lado e ela faz questão de se afastar dele para não dar a entender nenhumas ideias. Portanto, a tradição está. E quando ela é libertina e vai com este tipo que é muçulmano, ela até que diz que isso não é o meu problema. Mas ao mesmo tempo sinto que há sempre aquela reticência dela quando ela vê com o muçulmano até mesmo na floresta, em o que é que eu vou fazer? Isto não é muito certo, isto não é muito certo, está a ser na cabeça dela que tipo, isto não é muito certo, isto não é tradição. Pode não ser a linha de guia principal, a linha de guia principal, concordo contigo, que é o amor, mas acho que a tradição está lá em igual forma. Não, Ah, tá. Eu é que senti que às vezes o filme também se desprende um bocadinho dessas questões e se foca só numa história de amor, digamos assim, e de falta dele. Eu acho que, obviamente, que há este subtexto todo, uma mas coisa depende da outra, né? sim, Tipo, claro, há claro que falta de depende. amor porque há uma imposição da tradição, E até em porque a casar com uma inveja pessoa que não queremos. dela também surge um bocadinho por força disso dela. Como tu dizes, o amor se calhar não era completamente sério, ele foi-se embora e então ela nem sequer teve a oportunidade de ter algo real
suposto ter sido logo obrigada a casar e, portanto, a inveja também vem um bocadinho daí, da outra ter essa liberdade de poder escolher e estar a encontrar amor a sério. Yeah. Precisamente por ir contra a tradição, portanto, é aquele tipo de sentimento em que, é assim, pronto, tens a dualidade do querias ter tido aquilo, mas não consegues, portanto, pronto, dá. Yeah, acho que é isso também. É essa linha terna, estás a dizer, que é. Há esses dois níveis que estão completamente ligados, mas eu também sinto, sim, que acho que há. Pelo menos quando a vejo com uma certa. Mais ou menos irritada com a Anu, especialmente naquele momento, não é tanto uma questão de. Não estás a seguir as regras culturais, é mais uma questão de. Eu não tive. Eu tive que seguir as regras culturais e ela não tem. É essa questão de inveja da outra ter uma liberdade e de se conseguir libertar dessas pressões sociais, apesar de não se conseguir totalmente, mas até certo ponto consegue-se libertar dessas pressões e ser mais livre e divertir-se mais e conseguir apaixonar-se por alguém que supostamente é errado e não te podes apaixonar por essa pessoa. E ela então fica irritada com ela porque também está irritada consigo própria, porque gosta daquele médico, só que tem que manter sempre uma distância, porque na mente dela, não é? É isso, é tipo, há essa pressão da tradição e da religião, ou o que for. Por isso é isso que é interessante na personagem, é esses dois, essa linha ténue entre o que é que realmente a pressiona, se é só é um querer seguir aquilo que são as regras e as normas culturais, ou se é também é precisamente o facto de se querer libertar dessas regras culturais e não conseguir. Então, as duas coisas são ligadas, mas pronto. Eu não acho interessante o facto de haver uma escolha consciente em não dar um final feliz, digamos assim, à Prava, mas a Anu, por sua vez, tipo, ela não acaba com o médico, digamos assim. O que ela tem em retorno é uma espécie de consolo com o fantasma, não Uhum. é? E o Acho que de reward certa é ela forma ter a é. capacidade de deixar que a mais nova A questão é que decida o que quer fazer, digamos a assim. questão é que a Praba durante o filme é muito calada e não expressa Uhum. muito Yeah. as suas emoções, exceto naquele outburst em que pronto, insulta a Anu. E por isso quando tem aquele diálogo com o homem, mesmo que seja quase uma fantasia, esse fantasma, como estás a dizer, estamos a ver uma personagem que foi calada agora a expressar algo e a expressar uma coisa que tu sabias que ela estava a sentir, e por isso, de certa forma, há um final feliz de ver alguém finalmente conseguir expressar aquilo que está a sentir e pôr por palavras. E acho que, pronto, não é. E depois a aceitação dela no fim do namorado da Anu também pronto, é um gesto que é isso que eu acho. Ou Também é um seja, gesto o que bonito. eu quero Dá. chegar é porque escolher um final em relação ao outro? Se calhar seria mais interessante, Mas mais como assim um em complexo, relação ao digamos outro? assim, optar por este final do que. Como? Mas um em relação ao outro, como assim? Não, por exemplo, ou seja, o final clichê seria ela encontrar finalmente o amor. Tipo, ela acabar com o médico, percebes? E a questão que eu ponho em causa para que motivo de conversa é porque é que ela escolhe um em relação ao outro, estás a ver? O que é que ganhas, né? Numa questão de Uhum. argumento de escrita, né? É isso que estou Sim, sim, Mas, colocando sim. mas em eu, questão. eu acho Percebo o que é que que, estás a dizer, yeah. por exemplo, como eu disse, ela tem sempre aquele lado acanhado e triste, e quer dizer, no fim ela sorri, quer dizer, pela primeira vez praticamente no filme, e tem um ar de E chora facto feliz. antes de sorrir também. Yeah. Portanto, eu acho que apesar de tudo é um final feliz para ela, porque houve ali Oh claramente uma yes, mudança de definitely. mentalidade que No nós denying. sabemos que a partir daqui vai para um lado de, não sei se é ir ter com o médico, mas claramente para um lado diferente da sua vida. Sim, E sim. eu acho que isso é suficiente para o espectador perceber que houve uma mudança, não é? Tu não precisas de ir vê-la, pelo menos na minha opinião, não precisas de ir vê-la e ter com o médico porque tu sabes que isso vai acontecer, ou se não vai acontecer com ele porque ele se calhar já se vai embora com Uhum. outra pessoa. É o que tu me estava a dizer. Era muito mais clichê, era mais Eu fácil. acho que sim, muito mais clichê, muito Era mais muito mais típico. fácil, era tipo, o final feliz direto. Mas acho que faz muito mais, é muito mais honesto com aquilo que é a E vamos a personagem, um o que é lugar que são muito mais os, interior da os personagem. problemas. E é exato. Porque estamos a lidar com aquilo que é o ser da personagem e a forma como ela é e veres o contraste com o que ela está a expressar naquele momento é o que dá vida. Enquanto se fosse, de repente ela, vou declarar o meu amor ao médico, uma coisa assim, parece que é falso, porque ela não, as pessoas não mudam assim, tipo, do nada. Tipo, é uma coisa muito mais gradual e por isso faz sentido que estas pequenas mudanças que têm potência faz sentido neste filme, porque é isso que a história pede. E também há qualquer coisa de interessante do filme acabar neste sítio, nesta praia, sítio isolado, de certa forma uma espécie de safe haven, digamos assim,
do que propriamente ela ter de voltar para a cidade, que é aquele local abatido onde tudo acontece, para aí ela outra vez falar com o médico. Portanto, de certa forma, eu acho que também é bom o filme acabar onde acaba e ela não estamos a ver esse retorno da personagem, essa viagem de volta para aquele sítio que tem esse peso enorme em toda a gente e simplesmente ficarmos ali num sítio calmo e pacífico e onde, para além do mais, já vimos a personagem a mudar e, portanto, não precisamos de mais nada, digamos assim. Eu pelo menos sentiria muito, tipo, se de repente voltarmos a ver Mumbai Oh, outra vez sim, e aquela definitely, no need. chuva e Yeah, aquele ambiente, eu acho que seria muito chocante. Yeah. Sim, a yeah. própria estrutura do E, filme quase que exige que acabe ali, que não haja um retorno, porque senão é assim, ok, cá vamos lá. It's too much. Mas sim. Sim. and I was just about to say, o que é que, eu sinto que no fim, no entanto, apesar de chegarmos a esse arco final e ficar satisfeito, digamos assim, com o feat e ter o seu nível de camadas para ambas as personagens, a Anu e a Prabha, que as transformam. A única personagem que se fiquei a faltar alguma coisa e foi mais relativa à personagem a mais velha, a Parvati. Senti que ela se perdeu um bocado, que ajudaram-na a mudar de sítio, mas depois Se é que eu esqueci-me nunca, dela, tipo, eu pessoalmente nem nunca considerei a Pravati como pois, Pois, para personagem mim, a mim central. também não. Para mim era só um personagem não, secundário que tem a não sua é função, central, mas que não mas é ela vai propriamente. ganhando os seus momentos de. Quer dizer, é uma personagem que acompanhamos no seu drama, não é? Sim, Portanto, sim, eu sim, eu senti que percebo. alguma pedra de toque com ela no fim seria no limite, tal como houve pedras de toque com ela, que não foram de uma dimensão enorme no peso da narrativa, mas que nos revelaram alguma coisa da vida interior dela e do problema com que ela estava a lidar. Senti que tinha de haver alguma espécie de resolução com ela no fim, porque depois ela esquece-me dela, já não sei onde é que ela está. A vê-la no início a mudar as coisas lá para dentro, dar-lhes a bebida, a dançar, ok, mas depois ela só está ali, around. E eu senti que, I don't know, some kind of moment with her would have been Yeah, interesting. talvez, sim. Perde-se um Eu, por pouco. acaso, I don't know, torna-se um espectador. nunca senti que o filme devesse isso, tipo, da personagem. Não senti falta de mais da Parvati. It was enough Parvati. Já É que vi. só para mim é que foi tanto É porque ela alimentado, até tipo, a tem questão de. bastante, né? Ela tem É um bastante. Eu percebo investimento isso que da estás a dizer. protagonista nesta Yeah. personagem, que nós, por sua vez, também nos investimos em certa medida. Certo que a realizadora mantém as coisas de tal forma que claramente ela não é a protagonista, mas vamos com ela, tipo, ter com o advogado, etc e tal. Portanto, há toda esta. Atira uma pedra ao póster, tipo, há todas estas experiências partilhadas com a Parvati Sim, mas que eram temos merecedoras dela sempre. ter um ponto final. Temos sempre a Prava ali ao lado, quer dizer, mesmo quando estamos com o advogado, acho que a Prava está lá. Uhum. Tenho Tá. For quase sure. certeza. Portanto, quer dizer, eu acho que nunca há uma Mas é desconexão precisamente para ela estar lá completa. que essa partilha de experiências. I just wanted her in a little bit Não, more in mas the o que o end. Miguel Sim, está a sim, dizer é mas é um que pouco. se estivéssemos sozinhos com a Pravati, Claro, isso seria outra coisa, mas é era aí que eu estou a dizer. completamente Tipo, diferente. o filme nunca se estende a fazer dela uma protagonista, senão Pois, apanhavam-la pois. sozinha mais cedo, não é? Só, É o que eu também acho por que isso nunca que eu acontece. sinto que o que temos é suficiente, que ela é uma amiga, está ali, tem os seus problemas também, como diria qualquer pessoa ali teria. E pronto, Mas sim, eu mas percebo. pessoalmente Um não. momento no fim qualquer, só assim uma coisinha tipo, ok, fizeste o teu papel como personagem, sabe? Aqui um momento, um gesto qualquer Yeah. entre as Via-me lá duas. ali a Like dançar. every other guy, like every other character has like a little Yeah, yeah, moment. yeah. Exato, But percebo. yeah. Ou então naquele momento final em que a Ana traz o namorado, e a outra também está ali assim a olhar, assim a concordar. Yeah. Uhum. Well, funny thing, estamos a fazer esta cena dos acenos. Uhum. Eu trabalhei brevemente durante o meu mestrado com um tipo indiano e era um bocado frustrante porque os acenos dele são diferentes dos nossos. Então, quando eu estava a falar com ele estava constantemente tipo, he was doing the sound on a project of mine, it wasn't a movie, it was just a little exercise. E portanto, estava a falar com ele e normalmente quando as pessoas assentem, quando tu estás a dizer-lhes coisas que tu queres para tipo, a tua visão, whatever, é um bom sinal, ele está a concordar, ok? Tipo, the non-verbal language of the situation. But him was like, yes, 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 and I was like, what? What is going on? Tipo, my brain, I was talking with him, but at the same time, o cérebro estava tipo, oh my god, is the guy saying no to me? Is the guy not agreeing? Like the voice is saying yes, but the verbal language is saying mm-mm. And I'm like, what is this? What is it? At the end, eu tive de dizer, espera aí, wait. I don't understand. Are you disagreeing or I don't understand? I'm going into. And then he explained, oh no, this is my yes. Ah, okay.
but then he kept doing it, and I still struggled with it, but I got it. So it was very funny as a situation. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica. Bye bye. Bye bye.